numa lista de prioridades, porque todos nós temos prioridades. Todos nós temos muitas coisas que são importantes. A família, por exemplo, é importante. O trabalho é importante, a saúde é importante. Então todos nós temos várias coisas que são importantes. Mas numa lista de prioridade, o que ocuparia para o senhor, para a senhora, em que lugar estaria o reino dos céus? O que ocuparia o primeiro lugar nessa lista de prioridades? Quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando da alma, nós estamos falando da salvação, nós estamos falando da eternidade. E será que existe alguma coisa que seja mais importante que o reino dos céus? Existe. Existe. Na realidade, existem muitas coisas que são mais importantes que o reino dos céus para aqueles que a eles ainda não foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. O Senhor Jesus falou isso. O Senhor Jesus disse que a uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e a outros não. Então, pelo menos há uma semana, eu tenho meditado nisso, porque aparentemente parece uma injustiça. Como é que um grupo pequeno, não é grande, mas como que um grupo pequeno, a esse grupo é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e a um grupo grande, que é muito grande, não é dado conhecer? Então, à primeira vista, parece que é injustiça, mas não. É porque existe um critério. O Senhor Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo. Se ele disse, o meu reino não é desse mundo, é porque existe o reino desse mundo e existe o reino dos céus. E a quem será dado conhecer os mistérios do reino dos céus? Àqueles que, uma vez que tenham o conhecimento, neles haverá disposição de sacrificar o reino desse mundo, ou sacrificar os reinos desse mundo. A exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que quando tentado, ele foi levado ao monte muito alto. A Bíblia diz que era um monte muito alto, e lá nesse monte muito alto, o diabo mostrou para ele todos os reinos desse mundo e ofereceu para ele. E da mesma forma que ofereceu para ele, oferece para todas as pessoas. O diabo, ele apresenta as suas propostas, mas quando ele ofereceu para o Senhor Jesus todos os reinos desse mundo, o que o Senhor Jesus fez? Desprezou, rejeitou. Eu nem vou falar que o Senhor Jesus fez pouco caso não, ele não fez nenhum caso, porque para ele o mais importante não eram os reinos desse mundo, mas o mais importante
era o reino dos céus. Então, uma pessoa que a ela é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e é dado conhecer, porque nela há disposição de sacrificar tudo por ele. Então eu duvido que essa pessoa retroceda, eu duvido que essa pessoa pare na metade do caminho, eu duvido que ela pare perto da entrada do reino. Não, ela vai, e ela vai até o fim. Ela terá disposição de sacrificar o que for necessário. Por quê? Porque a motivação dela não são as bênçãos. Porque quantos que foram abençoados, quantos que passaram por aquela porta, entraram por aquela porta desenganados, com poucos dias de vida, foram curados, mas agora estão perdidos. Quantos que chegaram, passaram por aquela porta, não havia para eles ou para elas nenhuma referência de família, mas não apenas a família foi restaurada, como também através da fé constituíram família, mas agora estão perdidos. Quantos que chegaram na miséria, e pela fé prosperaram, mas agora também estão perdidos. Então a motivação para que todos nós venhamos permanecer até o fim, a motivação não é uma bênção a ser alcançada, porque com certeza aqui nessa noite tem muitas pessoas que ainda não alcançaram determinadas bênçãos, mas nem por causa disso desanimaram, desistiram. Sem contar aquelas que, mesmo não tendo alcançado, além de permanecerem, ainda servem a Deus, ajudando os demais, levando a palavra para os demais. Porque a verdadeira motivação para permanecermos até o fim não é uma bênção a ser alcançada e nem uma expressão de gratidão. A pessoa, ela foi abençoada e por causa de uma gratidão, ela começa nessa caminhada, mas isso não será motivação para que ela permaneça até o fim. Então qual é a motivação? A motivação é o que é eterno. A motivação é o que vai durar por toda a eternidade, que é o reino dos céus. A motivação é sabermos que as lágrimas que venhamos derramar nesse mundo em favor da salvação da nossa alma, todas elas, o próprio Senhor Jesus, quando chegarmos nos céus, é Ele que vai enxugar cada uma delas. Então, assim, é fácil entender, é fácil compreender por que os heróis da fé, enfrentaram o que enfrentaram e ainda assim permaneceram. Por exemplo, Paulo, ele subiu ao terceiro céu, à habitação do Altíssimo, e subindo ao terceiro céu, é bem provável que ele tenha visto não apenas o trono de Deus, não apenas os anjos de Deus, mas é bem provável que ele tenha visto o próprio Deus.
Então a ele foi revelado os mistérios do reino dos céus. Então a gente compreende, porque até houve a necessidade, melhor dizendo, houve a necessidade até de anotar. A gente compreende por que Paulo, ele suportou açoites, prisões, perigo de morte, foi apedrejado, sofreu naufrágio, esteve no abismo, teve fome e sede, enfrentou frio e nudez e muito mais, ou seja, enfrentou tudo de ruim que se possa imaginar, mas não retrocedeu, não olhou para trás, mas permaneceu fiel e fiel até a morte. Perseverou e perseverou até o fim. Mas qual era a motivação de Paulo? Um reconhecimento humano? Essa era a motivação de Paulo? A solução de algum problema que ele pudesse enfrentar? Não. A motivação de Paulo era o reino dos céus. Então, quando há disposição de sacrificar os reinos desse mundo pelo reino dos céus, então a essa pessoa, não importando quem ela seja, a essa pessoa é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Como que o Senhor pode compreender isso melhor? É simples, é simples. Quantos de nós que estamos aqui, que no passado, a nossa vida era uma vida contrária à vontade de Deus, era uma vida contrária à palavra de Deus, mas era contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. Por quê? Porque nós não conhecíamos a verdade. Até que em determinado momento conhecemos a verdade, e com o conhecimento da verdade, nós tomamos uma atitude, uma decisão de deixar de fazer o que fazíamos, que era errado, para começar a fazer o que era certo. O que tanto nós temos falado, deixar de fazer o que é errado, ainda que todo mundo faça, e começar a fazer o que é certo, ainda que ninguém faça. Quantos de nós? Isso aconteceu comigo. Tudo que eu fazia de errado, eu fazia porque eu não conhecia a palavra. Mas quantos conhecidos que eu tive, e que o que eu fazia de errado, eles faziam também, e até tendo a oportunidade de saber que aquilo era errado, eles decidiram em continuar fazendo o que era errado. Então, quando o Espírito Santo, ele vê que a pessoa, ela vai manifestar disposição de abrir mão dos reinos desse mundo pelo reino dos céus, então a ela é revelado. E é bom lembrarmos que o mundo é no singular. Existe o mundo, mas são vários reinos, e os céus só tem um reino. Então é necessário o quê? Para que seja revelado os mistérios do reino dos céus, é necessário que a pessoa esteja disposta a fazer o que o Senhor Jesus fez, a desprezar os reinos desse mundo, a rejeitar os reinos desse mundo. E o que para o Senhor ou para a senhora representa os reinos desse mundo? Quantas pessoas que para elas o que representa
os reinos desse mundo é não perdoar uma pessoa que para ela é imperdoável. É imperdoável. Talvez a amante da esposa. Talvez a amante da esposa. Para ela, a amante da esposa é imperdoável. Mas quando ela conhece a verdade, e ela está disposta a abrir mão dessa mágoa, desse ressentimento, podemos até dizer, desse desejo de vingança, então a ela é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E uma vez que conheça, duvido que ela retroceda, duvido que ela desanime, duvido que ela olhe para trás. Ela vai se manter fiel e vai se manter fiel até o fim. Então, quem ainda não vive essa fé, quem não vive, a pessoa que diz assim: bispo, eu entendo tudo isso, mas eu já percebi que quando eu passo por determinadas situações, quando eu enfrento alguns problemas, eu começo a balançar. Quando eu enfrento alguns problemas, eu já sou tomado já por uma incredulidade, por uma dúvida, eu já não tenho mais a mesma disposição. Então, o que eu aconselho o Senhor? O que eu aconselho a senhora? Em primeiro lugar, veja o que para você tem representado os reinos desse mundo. O que tem representado? Um prazer proporcionado pelo pecado? Existe um pecado, e esse pecado, ele tem proporcionado um prazer, então vai ser necessário abrir mão, rejeitar, desprezar esse pecado, seja o pecado que for, mas que representa os reinos desse mundo, em troca do reino dos céus. E uma vez que para o Senhor seja revelado, o Senhor vai enfrentar não apenas o que Paulo enfrentou, mas até muito mais, e ainda assim vai se manter fiel e fiel até o fim. Então é necessário que haja essa disposição. Existem pessoas que o que representa esse reino, os reinos do mundo, é o orgulho, é a vaidade, é a prepotência, é a arrogância. Por exemplo, nos dias de hoje virou moda, as pessoas dizem assim: essa é a minha verdade, essa é a minha verdade. Imagine se todos nós que estamos aqui, se cada um de nós tivéssemos a própria verdade, mas a verdade é só uma, só existe uma verdade, o Senhor Jesus é a verdade. Mas o diabo, ele criou essa história, é a minha verdade, para disfarçar, para maquiar, para camuflar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Então, de repente, a pessoa, ela está até dentro da igreja, mas existem reinos nesse mundo que ela tem sido incapaz de rejeitar, incapaz de desprezar. E nós poderíamos dar aqui vários exemplos. Pessoas que são incapazes de rejeitar, de desprezar a religiosidade. A religiosidade. Mas essa religiosidade eu aprendi de berço. Esses costumes religiosos têm passado de geração em geração. Então, para ela, o que ocupa o número 1, o primeiro lugar na sua lista de prioridades, é a religiosidade.
ou são as coisas que nós falamos aqui, mas não o reino dos céus. Porque quando o reino dos céus ocupa o primeiro lugar na nossa lista de prioridades, aconteça o que acontecer, nós permanecemos firmes e fiéis e perseverando até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, entrará no reino dos céus. Aquele que for fiel e fiel até a morte, no reino dos céus receberá a coroa da vida, e com a coroa da vida toda a sua eternidade. Então não esqueça o que o Senhor Jesus disse. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Significa dizer que existem os do mundo, mas existe o dos céus, e cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha.